E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal que conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje nós estudaremos os conceitos de moda, mediana e média. Conheceremos a média geométrica, média harmônica e as principais médias que caem no vestibular, concursos e Enem. A média aritmética e a média ponderada. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje. Vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos o sistema métrico decimal. E ensinamos o segredo para que você possa converter de unidade a outra, independente de ser unidade de comprimento, uma só dimensão, unidade de área, duas dimensões, ou unidade de volume, que analisa três dimensões. Para mais informações sobre o sistema métrico decimal, é só você conferir nossa aula anterior. E o link vai estar no final dessa aula. Então assiste a aula completa de hoje e depois confere lá a nossa aula sobre o sistema métrico decimal. Na aula de hoje nós estudaremos conceitos introdutórios da matemática estatística, a moda, a mediana e algumas médias, como a média geométrica, a média harmônica e as principais delas, a média aritmética e a média ponderada. O primeiro conceito é um conceito bem intuitivo. O que é moda no nosso cotidiano? Moda é aquilo que se repete com muita frequência. Então, se tivermos uma sequência de termos, uma quantidade de números, aquele número ou aquele termo que se repete com mais frequência é conhecido como moda. Então vamos ao exemplo de moda para que você possa fixar melhor esse conceito. Vejam bem, se nós tivermos uma sequência numérica 2, 7, 3, 5, 4, 7, 2, 7, 6. Qual seria a moda dessa sequência numérica? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Vejam bem, desses 9 termos, qual é o termo que mais se repete? Vamos ver aqui quantas vezes o número 2 se repete. Uma, duas vezes. Então nós temos apenas 2. Agora vamos ver o 7. O número 7 se repete uma, duas, 3 vezes. Será que existe outro número que se repete mais vezes nessa sequência? Vamos analisar. O 3, temos apenas um 3. O 5, temos apenas um único número 5. O número 4, apenas um e apenas o número 6. Portanto, nossa moda é o número 7. Por quê? Porque o 7 é o número que mais se repete nessa sequência. Então, bem tranquilo aí o conceito de moda. Independente da ordem numérica, se está na ordem crescente, decrescente, é só você olhar o número que mais se repete. O número que mais se repete é a moda. Agora vamos ao conceito de mediana. Professor, o que é a mediana? Aí a mediana tem um critério. Você tem que organizar os números em ordem crescente. Se nós analisarmos essa sequência numérica, ela não está em ordem crescente. Então, o meu primeiro passo é colocar do menor para o maior. Então, vamos lá. 2. Aí eu pego, tem esse outro 2 que é pequeno aqui. Repito 2. Vou para o próximo número. Número 3. Após o 3, quem é o maior? 4. Depois do 4, nós temos o 5. Depois nós temos o 6. E aí nós seguimos com 3 sets consecutivos. Vamos conferir para ver se a quantidade de termos está igual. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é a nossa mediana? A nossa mediana é o termo central da sequência. Perceba, nós temos 9 termos. O termo central aí é o quinto termo. Na maioria das vezes, quando você pega uma sequência numérica que é muito longa, você tendo a noção que a mediana é o termo central, então não precisa você escrever todos, principalmente em questões de Enem. Você vai até o termo central, ou seja, até o meio dessa sequência. No nosso caso, como tem 9, então eu escreveria até o quinto termo. E nosso quinto termo seria a mediana. O quinto termo dos 9 termos é exatamente o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então o nosso número 5 aqui é a mediana. E aí você deve estar se perguntando, professor, essa sequência tinha 9 termos, então ela tinha um termo central. Já que eram termos ímpares, ela teria o termo central, que era o quinto termo. Mas se fosse uma sequência com a quantidade de termos pares, como por exemplo 8, que é o que eu vou usar aqui, ó, eu vou eliminar esse 7. Digamos que na nossa sequência o 7 não existe mais. Nós temos apenas 8 termos. Então o primeiro passo seria, de novo, escrever em ordem crescente. Aqui já está em ordem crescente. Mas eu vou repetir para ficar mais claro o nosso exemplo. Ó. Vai ficar assim, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7. Nós temos agora 8 termos. E agora para achar a mediana, o que eu devo fazer? Eu vou para os termos centrais. Ou seja, no caso da nossa sequência que tem 8 termos, os termos centrais seriam o quarto e o quinto. Eles são importantes para que nós possamos calcular a mediana nesse caso.
Então vejam só, quem está no centro aqui é o quarto e o quinto termo. Por coincidência, a nossa sequência é o 4 e o 5. Como é que eu vou fazer agora, professor, para calcular a mediana? Achou os termos centrais? Achou. O que é que você vai fazer agora? Uma média aritmética. Isto é, você vai pegar os dois, o 4 e o 5, vai somar e dividir por 2. Então vai ficar assim, ó, 4 e 5, 9, dividido por 2 é igual a 4,5. Então o 4,5 aqui é a nossa mediana. Recapitulando aí para você não esquecer. Moda, é só você lembrar do conceito do nosso cotidiano. Moda é aquilo que mais se repete. Então o termo que mais se repete na sequência é a nossa moda. Nesse caso aqui, número 7. Sequência com termos ímpares. Ou seja, se eu tenho 9 termos, o termo central é o quinto. Essa é a nossa mediana. Com um detalhe, lembrando de escrever na ordem crescente. É muito comum nas questões vestibulares, principalmente no Enem, ele dá a ordem aleatória, a ordem trocada dos números para você encontrar a mediana. Quando você vai para o termo central, você acaba errando. Lembre, sempre na mediana eu tenho que escrever em ordem crescente. Se for uma sequência par, tranquilo, você também escreve em ordem crescente e olha os termos centrais. Pega esses dois termos centrais, soma e divide por 2. E aí nós temos a nossa mediana para a sequência de termos pares. Tranquilo aí os conceitos de moda e de mediana, agora vamos conhecer algumas médias. Primeiro aquelas não tão usuais, a média geométrica e a média harmônica. E por fim nós vamos aprender a média aritmética e a média ponderada, que são as que mais caem em vestibulares, principalmente no Enem. Então vamos começar aí pela média geométrica, vou chamar de MG. O que é essa média geométrica e por que ela é importante? Bom, ela é importante principalmente na matemática financeira. Lembre que quando você está estudando matemática financeira, a gente trabalha muito com capital, montante, e a própria regra dos juros compostos, ela é levada a um determinado expoente. Então, para determinar, por exemplo, um rendimento anual, uma média anual aí de rendimento de um certo capital investido, geralmente a gente usa essa média geométrica. Então, ela é muito importante para a matemática financeira. Mas não se preocupe, esse tipo de média nunca caiu no Enem e a maioria dos vestibulares ela não cai. Como objetivo do nosso curso, Matemática do Zero ao Gênio, é não deixar passar nenhum detalhe, então é importante que eu pelo menos comente sobre essa média geométrica. Então, supondo que nós tenhamos uma sequência aqui, 4, 8 e 2. E aí nós queremos calcular a média geométrica desses termos. O que nós vamos fazer? Vejam só, a média geométrica ela é a raiz do produto desses termos, a raiz da quantidade de termos, ou seja, o índice dessa raiz vai ser a quantidade de termos. Quantos termos nós temos aqui? 3. Então vai ser a raiz cúbica. A raiz cúbica de quanto? De 4 vezes 8 vezes 2. Portanto, a nossa média geométrica será a raiz cúbica de 4 vezes 8. 4 vezes 8, 8 e 8, 16. 16 e 16, 32. 32 vezes 2 dá 64. Então eu vou ter que tirar a raiz cúbica de 64. E qual é a raiz cúbica de 64? 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 16 e 16, 32, 32, 32, 64. Portanto, a raiz cúbica de 64 é 4. E aí nós encontramos nossa média geométrica. Lembrando, a média geométrica é importante para calcular rendimento em matemática financeira, beleza? Então não é tão usual em vestibulares e principalmente no Enem. Então estou só comentando aí, para quando você ouvir falar de média geométrica, você já sabe o que significa. E a próxima média que nós vamos estudar é a média harmônica. Se a média geométrica é importante para a matemática financeira, a média harmônica é importante para a física. Lembra daqueles problemas que você tem um determinado percurso e ele é dividido em 3 partes iguais, ou até mesmo em 2 partes iguais, onde o carro percorre a primeira parte com uma certa velocidade e a segunda parte com uma certa velocidade, só que diferente da primeira. A questão pede para a gente calcular a velocidade média durante todo o percurso. Então, se você quer calcular a velocidade média durante todo o percurso e você não quer usar nenhuma equação lá do movimento uniforme, você pode usar a média harmônica, que vai dar super certo. Então eu vou usar o mesmo exemplo aqui, ó. Se eu quisesse calcular a média harmônica desses 3 termos, primeiro eu olho a quantidade de termos, a mesma lógica, ó. Se a quantidade de termos aqui foi importante porque se tornou o índice da nossa raiz, agora a quantidade de termos é o número que eu vou dividir. Então nossa média harmônica, eu olho a quantidade de termos, que tem 3, coloco aqui, e divido pela soma do inverso desses termos. Como assim, professor? Eu vou dividir por 1/4 mais 1/8 mais 1/2 ou meio. Bom, e agora como é que nós faremos essa divisão? Primeiro vamos somar as frações, depois nós fazemos a divisão. Então vai ficar assim, ó. Nossa média
harmônica, aqui é um H, tá? H de harmônico. Vai ficar assim, 3 dividido por, aí tranquilo, ó, frações com denominadores múltiplos. O que é que acontece? O MMC aqui vai ser o 8, mas caso você não lembre, como é o intuito da nossa aula sempre está repetindo, nós vamos estudar sim MMC e MDC. Quando você vai somar a fração, você vai ter que tirar o MMC desses três termos aqui, ó, os três denominadores, 4, 8 e 2. Então vamos lá decompor, vai ficar assim, dá por 2, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1, dá por 2 de novo, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, baixo 1, dá por 2, que dá 1, 1 e 1. Lembrando que você vai dividir por números primos, beleza? Pelo menor número primo possível. Aí você começa a sequência. O menor número primo é o número 2, depois se não der por 2 você vai por 3, e assim por 5, e assim sucessivamente. No nosso caso aqui, o nosso MMC vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então já era previsto. Você agora vai gravar assim, ó. Se você estiver somando frações e os denominadores são múltiplos, bom, o MMC é o maior múltiplo possível, beleza? Agora tranquilo, vamos fazer assim, ó, divide pelos de baixo, multiplica pelos de cima, ou seja, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1, 2, mais 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1, 1, mais 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Então nossa média harmônica, ela vai ficar assim, ó, 3 dividido por 2 mais 1, 3, mais 4, 7, dividido por 7 oitavos. O que é que acontece na divisão de fração? Então, nossa média harmônica vai ficar assim, ó, divisão de fração. Eu conservo a primeira, ou seja, conservo o número que está em cima, e inverto a segunda. O 8 sobe e o 7 desce. E aí vai ficar assim, ó, nossa média harmônica é 3 vezes 8, 24, dividido por 7. No nosso caso aqui não deu um valor exato, mas eu quero que você lembre, usar a média harmônica é importante nas questões de física, aquelas questões de velocidade média, em que você tem um percurso que foi dividido em duas partes iguais, que foi dividido em três partes iguais, só que cada parte dessa foi percorrida com uma certa velocidade. Esse nosso exemplo aqui poderia até ser uma questão, onde um atleta em uma determinada corrida que foi dividida em três partes iguais, ou seja, três distâncias iguais. Esse nosso atleta aqui, ele correu o primeiro percurso com 4 metros por segundo, depois ele fez o segundo percurso em 8 metros por segundo, e depois ele fez o último percurso, que estava cansado, a 2 metros por segundo. Aí a questão pergunta, qual é a média geral? Aí, ao invés de você aplicar aquelas equações de movimento uniforme, você calcula a média harmônica. E aí nós teríamos a velocidade média desse atleta, que se nós formos dividir aqui, dá algo em torno de 3,4 até 3,5. Então, a velocidade média desse atleta foi em torno de 3,4 metros por segundo. E claro que se você não lembrar da média harmônica, você vai conseguir resolver esse tipo de questão usando as equações do movimento uniforme, beleza? Então, importante aí, média geométrica, importante para matemática financeira, calcular aí rendimento de juros compostos. E média harmônica, importante aí para a física, para calcular questões de velocidade média. Vou apagar o quadro agora para a gente finalizar a aula com as mais importantes, a média aritmética e a média ponderada. É muito comum você estar calculando aí a média aritmética, principalmente quando você está estudando, você fica pegando suas notas lá, falando, pô, minha nota do bimestre, a nota da avaliação, mais a nota da prova. Aí você soma as duas, divide por 2. Eita, minha média do ano, quanto é que falta para eu passar? São 4 bimestres, então eu pego a nota de cada bimestre, somo todas e divido por quanto? Por 4. Então o conceito de média aritmética é bem tranquilo, é só somar os termos e dividir pela quantidade. Então vamos supor que um aluno aqui, do primeiro bimestre, ele tenha tirado a nota 6. No segundo bimestre, ele tirou a nota 4. No terceiro bimestre, ele focou aí nos estudos e tirou a nota 8. E no último bimestre, aperreado com medo de não passar de ano, ele estudou bem muito e tirou a nota 10. Então qual seria a média aritmética do nosso aluno? Seria a seguinte, ó, 6 mais 4 mais 8 mais 10, dividido pela quantidade. Quantas notas ele teve durante o ano? 4 bimestres, 4 notas. Então, dividido por 4. Portanto, nossa média aritmética vai ficar assim, ó. Vamos somar. 6 e 4, 10. 10 e 8, 18. 18 e 10, 28. Então, nós temos aqui 28 dividido por 4. E 28 dividido por 4 é 7. Então, a média do nosso aluno aqui é a média 7. E esse aluno seria aprovado em instituições que têm como média anual média 6 e média 7. Então, média aritmética é bem tranquilo e você sempre calculou. É só pegar todos os termos e dividir pela quantidade, independente da quantidade que seja. No nosso caso aqui,
4 notas, somou as 4, dividiu por 4. E se fosse 3, dividiria por 3. No caso da nota do bimestre, né? Somaria a avaliação mais a nota da prova, divide por 2, e aí você encontra a média do bimestre. Agora vamos entender sobre média ponderada. Bom, quando a questão me diz que é uma média ponderada, principalmente questões de nota, quando ela diz assim, ó, tal matéria tem peso 2, tal matéria tem peso 3. Nas áreas das exatas, como por exemplo na engenharia, matemática e física tem peso 4 em alguns vestibulares. O que é que você faz? É só pegar essa nota e multiplicar pelo peso. Bom, mas a grande questão está em problemas em que não fica claro que está tratando de média ponderada. Vou dar um exemplo. Ó. Se ao invés de ser uma prova de um aluno, nós estivéssemos avaliando uma determinada sala. Por exemplo, avaliando aí um 8º ano de um determinado colégio. E aí esse 8º ano tem 40 alunos. O que aconteceu? 15 alunos tiraram 6. Preste atenção. 15 alunos. 5 alunos tiraram a nota 4. 12 alunos tiraram a nota 8. E 8 alunos tiraram a nota 10. Somando aqui, dá 40 alunos, né? 15, 5, 20. 20, 12, 32, 32 e 8, 40. Perceba que essa questão não está tão claro que está falando de média ponderada, mas se você for analisar, é uma média ponderada. Porque se nós formos calcular a média dessa sala, você percebe que é uma média ponderada. Por quê? Eu não devo levar em consideração a nota de apenas um aluno. Eu tenho que levar em consideração a nota de todos os alunos. Então, mesmo que não esteja claro que ali é um peso, ou seja, a nota 6 tem peso 15, a nota 4 tem peso 5, de fato é um peso. Porque eu tenho 5 alunos que tiraram 4, 12 alunos que tiraram 8 e 8 alunos que tiraram 10. Então aí está tratando de uma média ponderada. Então você tem que ficar esperto. Principalmente no Enem. Nossa média ponderada vai ficar assim. Ó. 15 alunos tiraram a nota 6, então eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes 15. Mais 5 alunos tiraram a nota 4, então eu vou fazer 4 vezes 5. Mais 8 alunos tiraram a nota 12, então eu vou fazer 8 vezes 12. Aí você deve estar se perguntando, professor, e se eu multiplicasse o contrário? 15 vezes 6, já que são 15 alunos que tirou nota 6. Importa? Lembre, no produto a ordem dos fatores não importa, beleza? Contanto que você fizesse esse produto e depois você somasse todos os valores, beleza? Então vamos para cá. Ó. Quantos alunos tiraram a nota 10? 8. Então vai ficar aqui 10 vezes 8. Repetindo, não importava se você multiplicasse 15 vezes 6, 5 vezes 4, 8 vezes 12 e 10 vezes 8. Agora o segredo da média ponderada está no seguinte, ó. Você vai dividir pela quantidade total de alunos. Qual é a quantidade total de alunos? Vai dar 40 alunos. Então nós vamos ter que dividir tudo isso por 40. Nossa média ponderada vai ficar assim, ó. Bora lá. 6 vezes 15, 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 10, 60. Então isso aqui vai dar 90. Mais 4 vezes 5 é 20. Mais 8 vezes 2 é 16. Quarto 16. 8 vezes 10 é 80. 16 mais 80 vai dar 96. Mais 10 vezes 8. 10 vezes 8 é 80. Agora é só somar todo mundo e dividir por 40. Somando aqui nossos termos, vai ficar assim, ó. 90 mais 20, 110. 110 mais 80, 190. 190 mais 96 dá 286. Então, nossa média ponderada vai ficar igual a 286 dividido por 40. E agora, para dividir, a gente pode fazer o seguinte, ó, cortar o zero e botar a vírgula. Isso é igual a 28,6 dividido por 4. Eu vou fazer essa divisão aqui em cima e eu não vou levar em consideração a vírgula. E depois é que eu boto a vírgula no final da divisão, beleza? Então, bora lá. 2 não dá para dividir, tem que ser 28. Isso aqui vai dar por 7. 7 vezes 4. 7 vezes 4 é 28. Para 28, nada. Baixo 6. Por 6 dá por 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Não dá para dividir. Olha a ideia. Não dá para dividir. Vou botar a vírgula, acrescentar o zero. Dá por 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Olha o detalhe. Eu não levei em consideração essa vírgula. Se eu não levei em consideração essa vírgula, após a divisão, como o nosso número deu com vírgula, eu também vou ter que andar mais uma casa. Então, esse valor aqui é 7,15. Portanto, nossa média ponderada aqui vale 7,15. Tranquilo? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. E hoje nós aprendemos os conceitos de moda, mediana e as médias. A média geométrica é importante na matemática financeira, a média harmônica é importante na física e as principais médias, a média aritmética e a média ponderada, que são as que mais caem em vestibulares e principalmente no Enem. E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho aqui no YouTube. E se você quer dar uma ajuda financeira,
você também pode estar fazendo sua doação aí pelo Pix, beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando que lá no Insta eu estou sempre postando o resumo das aulas, então você pode ir lá, tirar um print ou fazer o download das imagens para que você possa revisar de forma mais rápida na hora do vestibular. Por hoje é só, fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima!